Vamos falar de qualificação cadastral. Como que está a qualificação cadastral no órgão? O que vocês já fizeram em relação à qualificação cadastral? Uma outra pergunta que eu quero fazer são quantos servidores hoje no órgão que estarão ali na folha de pagamento? E como que está a questão da qualificação cadastral? Já foi feita a qualificação cadastral? Como que está esse processo? E quais os principais erros que vocês encontraram? Qual foi a medida tomada? A qualificação cadastral, ela não seria bem uma atualização. Na verdade, eu precisaria fazer primeiro realizar a atualização de cadastro dos servidores, né? E depois fazer a qualificação cadastral. A qualificação cadastral, eu tenho duas possibilidades, que é fazer ela em lote, eu nunca fiz ela em lote, tá? Ou fazer ela de forma individualizada. Geralmente, como eu tive mais tempo, eu acabei fazendo de forma individual. Eu tinha a opção na época de fazer até 10 consultas simultâneas, né? Ainda nós temos tempo para estar fazendo a qualificação cadastral, tá? E é importante que eu, mesmo entrando na obrigatoriedade de enviar o evento S2200, que são os eventos dos servidores, então quando eu começo a mandar subir essa informação, se eu tenho servidor que não foi qualificado, eu posso ter inconsistência, tá? Dependendo da inconsistência que eu tenho, eu vou ter um pouco mais de tempo para corrigir esse problema. Então, eu teria que eliminar o mais breve possível todas as inconsistências, fazer a qualificação, né, e eliminando todos os possíveis problemas. O César pergunta assim: a qualificação cadastral é o levantamento entre as informações que o E-Social requer e as informações que existem no sistema do órgão? Sim, César, basicamente é isso. Por quê? Eu, dentro do meu sistema, ou dentro do seu sistema, é claro, você tem uma gama de informações, que é o nome do servidor, data de nascimento dele, CPF e o PIS ou PASEP, correto? Então, essas 4 informações básicas para o cruzamento do dado e a validação do dado. Tá? Então, ele cruza essas duas informações. Cruza esses dois ambientes. Tá? Qual que é o objetivo aqui da qualificação cadastral? Ela identifica as inconsistências dos dados cadastrais do servidor com relação à base do CNIS e do cadastro do CPF. Tá? Ela qualifica previamente os dados cadastrais dos servidores, contribuinte individual cooperado, trabalhador avulso e etc. Tá? Verifica-se se o cadastro do CPF e do NIS, número de inscrição social, da Previdência, o PIS/PASEP ou o NIT dos trabalhadores estão aptos para a utilização no E-Social. Então, ela cruza, ele faz um abatimento dessas informações. Tá? Qual que é o erro mais comum que eu encontrei e encontro ainda hoje na qualificação cadastral? É a troca de nome, quando uma pessoa ela contrai matrimônio. Então, a pessoa foi lá, casou, adotou o nome do marido. O que a servidora, ou o servidor também, né? Porque eu tive um aluno do Cefaz do Rio Grande do Sul, que no dia do casamento dele, ele tomou umas a mais, a esposa pediu, ou a noiva pediu o que ia fazer, ele falou assim, faz o que você quiser. Ela foi lá e colocou o nome dela no nome dele, né? Então é ele quem utiliza o nome da esposa, o sobrenome da esposa, e não o contrário, que é o tradicional. Enfim, né? Ele deu a chance para a futura esposa, né? Então ela fez isso. Então o erro mais comum é quando uma esposa ela contrai matrimônio, adota o sobrenome do marido, ela troca todos os seus documentos, troca identidade, troca o CPF, troca habilitação,
só que ela esquece de fazer a atualização do PIS ou do PASEP. E o mesmo acontece quando a esposa que contraiu matrimônio, por algum motivo ou outro, ela resolve não dar continuidade no matrimônio e ela troca novamente de nome. Tá? Então, um erro muito comum é nome errado. Já datas de nascimento, CPF, NIS, dificilmente vai trazer divergência. Tá? Pode acontecer uma divergência se eu cadastrei errado no meu sistema. Às vezes, na pressa ali, estou fazendo uma admissão, cadastrando, e já aconteceu isso comigo. Na hora de colocar a data de nascimento lá do João, o João nasceu em 8/7/1980. Só que o Fábio estava com pressa, ou estava correndo contra o tempo, ele colocou lá 8/7/1900 e gravou. Quer dizer, o cara tem mais de 100 anos, espera lá, tem alguma coisa errada, né? Então, quando eu vou fazer a qualificação, dá que a data de nascimento não condiz com o meu CPF. Tá? Então, ela me dá um erro. Então, para validação do empregador, o empregador ele transmite para a social os seguintes dados, tá? Do trabalhador ativo. Não estou falando de servidor que está inativo. Então, CPF, data de nascimento, NIS e nome. Ou fala assim, essa qualificação é feita enviando arquivos com os dados para o ambiente de teste de segurança social? Não, Marcos, é um outro ambiente. Eu vou demonstrar para vocês, eu acho que ele vai ficar mais fácil de compreender. Depois, no INSS, quando da migração do sistema, para agilizar a inserção de dados, chegou a utilizar até 10 cadastros para cada número de beneficiário. O NIS para servidor deixou de ser obrigatório? Por enquanto, não. Na verdade, o NIS pode ser o PIS ou o PASEP ou o NIT, né? Na verdade, para a Previdência, existe o NIS, o NIT, e tem mais um que eu não recordo o nome. São números. Tem o cadastro do SUS também, por incrível que pareça. Se eu fizer a minha qualificação cadastral com o meu número do cadastro do SUS, ele bate a informação. Tá? Por quê? Porque é um número válido para a Previdência. Tá? Só que ele não é válido como número de PIS lá para recolhimento de fundo de garantia. Então, ele pode dar divergência também nesse sentido. Tá? Qualificação cadastral. Consulta de qualificação cadastral. Dentro da consulta cadastral, eu tenho a opção de consulta online. Eu estou aqui dentro da consulta de qualificação cadastral. Eu faço, embora tenha aqui no cantinho esquerdo em cima, tá? Eu tenho uma aba aqui escrito E-Social, ele não é dentro do ambiente do E-Social, tá? Ele é um ambiente paralelo. Então, vamos pensar o seguinte, como eu falei, eu posso enviar por lote essas informações, tá? Ou fazer a consulta de forma individualizada. Então, vou fazer minha consulta cadastral. Então, inserir meu nome, minha data de nascimento, meu número de CPF e o meu número de PIS. Vou fazer a adição, está aqui, ó, Fábio Rodrigo Rec, data de nascimento, CPF, tá, o número do PIS, vou fazer a consulta. Ele vai dar um erro porque não carregou. Vamos ver se ele vai carregar. FZJ9. Geralmente é lento assim mesmo, tá? Ele demora. Ó, observe o seguinte, ó. É o nome informado, eu tenho uma orientação, uma mensagem. Ó, o nome existente no cadastro do CPF é Fábio Rodrigues Rec. Mas espera lá, por que está dando essa mensagem?
Orientação, verifique os dados digitados. Pronto. Primeira orientação que eu tenho. Eu vim para o nome informado. Eu tenho um erro no nome informado? Tenho, né? Porque meu CPF diz que é Fábio Rodrigues, né? O que eu tenho aqui? Fábio Rodrigo. Quer dizer, quando eu faço a qualificação, então esta mensagem, ela me dá uma mensagem de erro, tá? Ela me dá as possíveis possibilidades para correção. Se estiver correto, dirija-se a uma agência do Banco do Brasil ou Correios, entidade autorizada pela Receita para a regularização do CPF. Então, pode ser que o meu CPF esteja errado. Tá? Então, quando eu faço a qualificação, trouxe a mensagem de erro, eu vou ver quais são os erros que estão errados ou qual que é o erro. Se eu deixar para fazer a qualificação cadastral muito próximo do início da obrigatoriedade dos eventos S2200, ou pior, quando eu começar a enviar informação da folha, porque daí o meu evento S2200 já vai ter que estar validado, e eu precisar ir na Receita Federal para corrigir o meu CPF, eu não vou ter tempo hábil para fechar a folha. Tá? Talvez eu tenha que fechar a folha dos meus 2.800 servidores com menos aquele servidor que está com inconsistência cadastral. Tá? Então, por isso que é importante fazer a qualificação cadastral com antecedência. Só para corrigir aqui. Se eu colocar uma data de nascimento errado, ele também vai dizer que a data de nascimento não condiz com a base do CPF, tá? E uma vez que eu fiz a qualificação cadastral, ó, mensagem, os dados estão corretos, ok? Essa informação, ela não fica gravada no ambiente do e-social. O máximo que pode acontecer, se o teu sistema tiver um campo de qualificação, e provavelmente amanhã eu vou mostrar isso para vocês dentro do meu sistema, então é ficar gravado no meu sistema da Folha, tá? Mas para o ambiente do e-social, ele não fica gravado. Tanto que o meu link de acesso, observe aqui, ó, dentro da minha barra de endereço, eu não tenho nenhum campo de e-social. Tá? Então, essa informação, ela valida, qualifica, né? Diz se o meu servidor ele está apto, as informações dele estão aptas ou não para fazer a validação no ambiente do e-social. Então, haverá então esse abatimento das informações, tá? Dos dados que forem encaminhados dos empregadores ou contribuinte, com cadastro ali do CPF e o CNIS na Previdência. Quando falar em CNIS, entenda-se o número do NIT, PIS ou PASEP, tá? Então, como está aqui, ó, os dados são informativos, não ficam gravados no ambiente do e-social. Estagiário está dispensado da qualificação cadastral, tá? A base de dados será o número do CPF. Então, pois o estagiário se enquadra aí como contribuinte facultativo. O Frederico, ele diz assim, com a versão simplificada e social, o NIS não é mais informado, portanto, possível inconsistência na base do PIS/PASEP não são impeditivas para o envio dos eventos, tá? De admissão, tá? Somente inconsistência cadastral. Perfeito, a partir da próxima versão, ele não vai mais impedir a validação, tá? Salvo se tiver algum problema ali na Receita Federal. É importante fazer a qualificação, até mesmo se tiver inconsistências na base da Receita, no ato da qualificação, ele vai indicar. Algumas informações são fáceis e rápidas de serem corrigidas, tá? Só que ele não diz que tipo de impedimento que eu tenho na minha base do CPF.
Eu tive uma situação onde o motorista, na hora de fazer a qualificação, ele não passou na qualificação, houve um impedimento. Ao fazer a verificação na Receita, ele estava com imposto de renda lá na malha fina. Então, não era nem problema de nome, mas era um problema na Receita Federal, que impedia de fazer o envio daquele evento. Então, até fazer a retificação do imposto de renda, fazer a validação, ele não tinha o imposto de renda anterior, na verdade, ele não havia informado, né, feito a declaração do imposto, mas lá na DIRF foi informado a retenção de imposto de renda. Então, até conseguir informe de rendimento, conseguir os dados que eu precisava, fazer a informação, foi mais de uma semana. Então, talvez eu não tenha uma semana para poder validar essa informação lá para o servidor. Tá? Então, a importância de fazer a qualificação cadastral. Então, aqui eu tenho algumas opções. Se eu tiver um NIS administrado aí pela Previdência, telefone 135, né, eles conseguem resolver. Pela Caixa, pode ser feito diretamente pela conectividade social. Um erro muito comum também na questão do PIS é PIS sem CPF, tá? Então, tem que ligar na Caixa para fazer a inclusão do CPF, ou por meio do conectividade. Quando ele é administrado ali pelo Banco do Brasil, atendimento no Banco do Brasil. Tá? Ou, se o CPF tiver com algum problema ali de cancelamento, alguma coisa, ou, né, como eu disse desse motorista, então tem que ir para a Receita Federal, descobrir o problema lá na Receita, para posteriormente fazer a qualificação e o envio da informação. Ok?